A Rádio Gentileza apresenta Do Egito Antigo ao Pelourinho. Eu falei faraó! Michael, eles não ligam pra gente! Uma análise da música Faraó, Divindade do Egito, com a professora Fátima Marques. Deus e divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará no Éden um ovo cósmico, a imersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a imersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Epopeia do código de Queb. Inútil gerou as estrelas. Osíris proclamou matrimônio com Ísis. E o Malsete, irado, o assassinou. E em Terá, Horus, levando avante a vingança do pai, derrotando o império do Malsete. O grito da vitória que nos satisfaz. Cadê? Tutankhamon, Egizé, Acaenador, Egizé, Tutankhamon, Egizé, Acaenador. E eu falei faraó, faraó, faraó. Faraó, divindade do Egito. Olodum é o grupo que gravou. O compositor é Luciano Gomes. Olodum é um grupo musical da Bahia, né? Divindade infinita do universo. Predominante esquema mitológico. Ou seja, a música vai falar da mitologia egípcia, a história dos deuses. Na segunda frase, se você observar, tem assim, a ênfase do espírito original. Shu formará do Éden o ovo cósmico. Aí ele começa a falar de uma forma figurada, poética, de uma forma musical, sobre a criação dos seres humanos, a criação do mundo, né? O ovo cósmico que deu origem, certo? À vida no universo, certo? Que a gente falou na aula passada, alguns povos mostravam a imagem, que o ovo cósmico, porque o ovo representa a vida, né? Muito bem. A próxima frase. A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu. Ou seja, o que ele está falando aí da imersão é de um fenômeno cósmico universal, de criação das estrelas, né? Que a astronomia fala bem sobre isso, que é uma imersão. Certo? A ciência fala, a imersão, certo? Pode ser o nascimento de um astro, o nascimento de um universo. Então, quando ele diz que nem Osíris sabe como aconteceu, é porque significa que acima de Osíris tem um Deus superior, né? Alguém que fez nascer toda a criação. No caso aí, dentro da mitologia egípcia, é Shu. O nome do Deus acima de Osíris é Shu. Certo? Foi o que criou do Éden, né? A partir do Éden, o ovo cósmico, ou seja, a origem de toda a vida, né? A próxima frase. A ordem ou submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade. Certo? Ou seja, mostrando que a partir das leis, a partir da criação, surgiu a humanidade. E eles têm as leis que eles simbolizavam as leis através do olho, chamado de olho que tudo vê, o olho de Horus. Olha, gente, é um bocado de informação, mas você vê, apenas numa música, a gente tem acontecimentos, fatos, falando sobre monumentos da história do Egito, né? Então, se não tiver dado para vocês lerem tudo, vocês depois retornam com calma, né? Sabendo que Akenaton era um faraó, Tutankhamon
Tutancâmon reinou depois de Akenaton, certo? Depois nós vamos ter uma aula especial só sobre o faraó Akenaton, porque ele trouxe muitas mudanças para o Egito Antigo, importantíssimo, certo? E para vocês verem, aí Gizé, o Planalto, onde foram construídas as 3 pirâmides, né? Pirâmide de Quéopis, Quéfren e Miquerinos, que eram faraós e que essas pirâmides não foram construídas ao mesmo tempo. Pirâmide de Quéopis, no reinado do faraó Quéopis. Miquerinos, no seu reinado, construiu mais uma pirâmide. Porque a grande pirâmide, certo? Foi uma exceção a essa questão de túmulo, né? A Heloísa está correta, Heloísa, quando você disse que as pirâmides, por isso você colocou algumas, exatamente, porque a grande pirâmide, a maior de todas aí, quando os pesquisadores encontraram, não acharam nenhuma múmia, nenhum corpo. E aí a gente depois vai entender por quê, tá bom? Tem uma profecia aí relacionada, certo, a essa pirâmide. Embora os livros de história não falem sobre isso ainda, mas já existe, já tem pesquisa, já tem tudo, tá bom? Outra parte da música fala sobre Tutancâmon, Gizé, Akenaton, né? Então vamos lá. Tutancâmon foi um faraó da 18ª dinastia, durante o período da história egípcia, conhecido como Império Novo. Akenaton foi o faraó que revolucionou o Egito Antigo, implantou uma religião monoteísta. Em decorrência desse fato e de muitas outras reformas que ele fez no Egito Antigo, incluindo aí a construção de uma cidade, ele foi perseguido, seus seguidores também foram perseguidos e ele acabou sendo assassinado. Gizé é a 3ª maior cidade do Egito, localiza-se à margem ocidental do rio Nilo, cerca de 20 quilômetros do centro do Cairo, a capital do país. Foi no Planalto de Gizé, que foram construídas as grandes pirâmides, pirâmides de Quéopis, Quéfren e Miquerinos. Pelourinho, uma pequena comunidade que, porém, o Olodo uniu em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, faremos turbante de Tutancâmon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê Tutancâmon? Gizé, Akenaton, Gizé, Tutancâmon, Gizé, Akenaton. E eu falei faraó, faraó, faraó. Vocês percebem que a música, a segunda parte é falando de Salvador, né? É falando da Bahia, quer dizer, ela dá um salto, né? Ela dá um salto, ela fala do Egito Antigo e vem para a Bahia, certo? 2 coisas importantes. Relacionando o Egito Antigo com a negritude, ou seja, quando a gente estuda o Egito e tal, na cabeça da gente nunca vem à nossa mente o Egito localizado na África, certo? Outra questão da música é a seguinte, ela vai falar sobre o Pelourinho, né? Tá? E vai falar sobre a cultura egípcia no Brasil, certo? Porque existe muita influência, a cultura egípcia através dos africanos e tudo, e principalmente em Salvador, né? Então, vamos lá ver essa parte do Pelourinho. Gente, o Pelourinho hoje é considerado patrimônio histórico da humanidade, certo? Muito bem, é ponto turístico em Porto de Salvador. Mas como é que surge essa questão do Pelourinho, né? Pelourinho, na época da escravidão, era um local em que os escravos que fugiam ou cometiam algum erro, algum delito, eles eram levados para o castigo, certo? Era uma coluna de pedra com argolas. E ali os negros ficavam dispostos em áreas públicas, amarrados e sendo torturados, apanhando. Então essa é a origem histórica e triste do Pelourinho. Lembrando que Salvador, que hoje é a capital da Bahia, certo?
Foi capital do Brasil por 214 anos, entre 1549 e 1763. Nessa época, a mão de obra escrava era usada na região, certo? E os pelourinhos eram muito temidos, né? Eles foram fixados em vários locais da cidade como forma dos escravocratas, dos senhores, manterem sua autoridade sobre os escravos. Hoje, o pelourinho é sinônimo de música, de cultura e arte baiana, certo? É reconhecido como patrimônio histórico da humanidade. Quem visita o espaço encontra igrejas, como a Catedral Basílica e a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Nessa região, atualmente, tem a Fundação Jorge Amado, escritor, né? Além de restaurantes, bares, centros culturais, atrações artísticas e museus. Uma das curiosidades sobre o pelourinho nos dias de hoje é a passagem de Michael Jackson para a gravação do clipe Eles Não Ligam para Nós. Isso ocorreu em 1996. A partir daí, o pelourinho ficou conhecido internacionalmente. Por isso fiz uma breve referência a Michael Jackson e ao clipe, que teve a participação da comunidade local. Outro artista internacional que visitou o pelourinho foi Paul Simon. Nesse podcast, estudamos a música Faraó, Divindade do Egito, composição de Luciano Gomes. A música foi gravada pelo Olodum e Margareth Menezes.